Meus queridos, estamos hoje aqui em mais um episódio do podcast com duas figuraças aqui, fantásticas aqui. Um é um amigo meu já de muitos anos e o outro aqui eu acabei de conhecer, mas já veio aqui que é boa praça, viu? Já veio bem acompanhado, é boa praça. Antes da gente bater esse papo e apresentar nossos convidados, eu quero mandar um abraço à La Forneria, que vai nos mandar uma pizza maravilhosa. Tu já comeu, Fabão? Hoje? Pizza? Eu vou permanecer em silêncio. Eu tô aqui. Eu tô aqui em primeiro lugar pela pizza e depois pelos convidados, gente. Brincadeira, gente. La Forneria, ó. Pizza maravilhosa. Maravilhosa, melhor da cidade. É um dos motivos de estar aqui todas as sextas-feiras, né? Sexta-feiras. Né? E também lá a Sol de Isbel, nosso grande abraço lá para Neto que fez um excelente pastel. Que ele também foi fazer aquele. Ele participou daquele evento lá internacional. Sim. Teve uma boa colocação, né? Exato. Vou deixar o card dele aqui para você ver o parabéns, Netão. Neto. Foi fantástico. O cara preparado pra caramba. Mas vamos lá. Hoje estamos aqui com um físico e um astrônomo, pode ser assim? Ou os dois são físicos? Não, físico. Os dois são físicos e tem um pezinho na astronomia. Especialidade, né? Especialidade, né? Então, todo físico estuda um pouco de astronomia, astrofísica, que é a mesma coisa, mas o meu objeto de estudo de pós-graduação não é astronomia. Mas é como assim, como o Totti falou mais cedo, é uma excelente metáfora. O médico aprende a medicina inteira, depois escolhe uma área para se especializar. Sim, claro. Mas ele sabe a medicina. É o geral, o clínico geral. Exato. Então, o físico sabe de todas as áreas da física, mas eu não sou astrofísico, tá? Meu doutorado em outra área. Pronto, então estamos aqui com... E qual? Estamos aqui agora... quer saber. Calma, que a gente vai chegar lá, calma. Aqui é a vida dos outros, a vida de vocês. Com certeza. A gente está aqui hoje com o Wesley, professor do IFBA, de física. E Totti, um grande amigo meu há muito tempo, que inclusive irmão de Joy Edman, que já esteve aqui, vou deixar aqui o card também, grande Joy. E também é físico, né, Totti? E que mais o quê? Tem mais algumas coisinhas aí também. Eu sou formado também em eletrônica, informática, teologia. Caramba, o cara é... Não, Totti é um oráculo. Eu conheço o Totti desde a minha juventude e eu tiro o chapéu. Sabe muito. Quem é mais velho? Ele é um pouco mais velho. Ah, entendi. Um pouco, só 5 anos. Mas tudo velho. Mas vamos lá. Ele é um velho um pouco mais velho. Mais jovial. Você já começou com uma dúvida que eu achei interessante. Muita gente, pelo menos algumas pessoas que eu sempre bati papo, conversei, quando a gente fala sobre astronomia e tal, qual é a correlação de astronomia com a física? Porque muita gente acha que física, por ser uma coisa mais pé no chão aqui, não tem nada a ver com astronomia. Acho que a astronomia é um outro curso, é uma outra coisa, uma outra pegada. Então, assim, explica pra gente de uma forma assim, mais simples possível, que você puder, mais didática, o que a astronomia tem a ver com a física? Vamos lá. A física é um ramo da ciência que estuda a energia, a matéria e suas interações. Então, tudo que está relacionado com isso, a física estuda. A astrofísica estuda a mecânica dos corpos celestes. Então, no universo, a gente tem matéria e energia. Então, faz parte da física. A astrofísica ou astronomia, em português são sinônimos. A astronomia e a astrofísica é um pedaço da física. A física vai estudar o quê? Absolutamente tudo que está relacionado com energia e matéria. A astrofísica faz um recorte, é um pedaço, que é a parte do muito grande. Então a astrofísica vai estudar estrelas, planetas, como as estrelas nascem, qual é o desenvolvimento das estrelas, dos planetas, a mecânica, o movimento desses corpos celestes. Então veja que isso é física, mas é um pedacinho. Já a física, ele é mais amplo. Então, por exemplo, um astrofísico não vai se debruçar sobre a parte do extremamente pequeno. O extremamente pequeno que vai estudar é a física quântica, que vai estudar o mundo do átomo. Mas também, como o mundo do átomo é matéria, faz parte do campo do conhecimento da física. É isso aí, Totti. E essa física quântica, Totti, não tem nada a ver com essas coisas que coach está ensinando aí, né? Não. Essa física quântica é física quântica mesmo, né? A física é, digamos assim, a divisão do átomo. A partir da divisão do átomo. Certo. O micro... o máximo que você pode dividir uma matéria, você vai estudar o movimento que já foge um pouco até da física
natural, né? Que a gente já está acostumado na escola. Sim, sim. Então, ela tem um comportamento diferente. Certo. Entendi. Aí é outra área. por isso Na, que tem na um- última terça-feira, minha aula, eu sou professor de física para engenharia mecânica no IFBA aqui em Jequié. A última aula em Física 1, eu estava ensinando para os meus alunos colisões. As coisas colidem. Certo. E interessante que a equação, a parte matemática de colisões, ela tem a mesma estrutura da colisão. E aí eu já falei para os alunos, olha, na física eu vou dividir em 3 tipos. A física ordinária, que eu chamo do dia a dia. Então, quando você pensa em colisões no dia a dia, acidente de trânsito, é colisão? É. A parte matemática que analisa isso é a física do dia a dia. Aí tem a física do muito grande, o que seria colisão de uma estrela com outra estrela, de um sistema solar com outro sistema solar, do muito grande. E a colisão do muito pequeno. O que é a colisão do muito pequeno? Um próton colidindo com outro próton, que é o que se faz nos aceleradores de partículas. Quando eu estava cursando o doutorado, eu estudei um pouco em Genebra, na Suíça, e eu conheci o maior laboratório de física de partículas do planeta Terra, que é o LHC. Eu estive lá. Então, é aquele que ficam toda hora falando que vão fazer um buraco negro, uma hora dessa. Já passou desse medo. Esse medo já passou. O medo agora é com que vai inaugurar no final dessa década, em 2030, que está sendo construído lá em Genebra, um acelerador de partículas maior chamado FCC, que é Collider of the Future, que é o colisor circular para o futuro, que tem 100 km de comprimento de circunferência. O LHC tem 27 km. Caramba. Esse tem 100 km. Qual é o objetivo? É ter energia suficiente para produzir o Dark Matter, que é a matéria desconhecida, que a gente sabe que existe, é a maior parte do universo, mas não tem no sistema solar e por conta disso a gente não sabe do que é feito. Não é feito de nêutrons, prótons e elétrons, mas é matéria. Se é matéria, então faz parte do campo de estudo da física. Entendeu? Matéria desconhecida, por isso o nome Dark Matter, que em português fala matéria escura, mas eu prefiro falar Dark Matter. Entendi. Tem alguma pergunta aí? Sim, então, a bomba atômica, Uau. ela Ele já chega com os 2 pés. Já chegou com os 2 pés. já chegou logo, né? Sim. Receba. Aqui os Estados Unidos jogou, né? No Japão. Oppenheimer. Oppenheimer, né? E tem até um filme sobre, né? Sim, sim. Então, eu queria que você comentasse que faz parte da física e é um assunto muito didático, muito superficial, que as pessoas falam, bomba atômica e tal. Então, qual foi o papel da física na construção da bomba atômica? Bem, eu só regula porque, como eu sou professor, Sim. se deixar eu falo muito, mas Totti é uma sumidade intelectual que eu tiro o chapéu, viu? Fala, Então, fala um Totti- tiquinho. Não, Porque eu Oppenheimer, ele era um eu prefiro físico. ficar mais na astrofotografia, que é... Oppenheimer era um físico. Não, Oppenheimer ele tinha dupla formação. Ele era físico e engenheiro. Mas é importante dizer o seguinte, que eu ensino muito para os meus alunos de engenharia mecânica. A física é um conhecimento sobre o universo. Porque o universo ele é feito de matéria e energia, certo? O conhecimento, ele não é bom e ele não é ruim. Ele é conhecimento, é instrumento. O que nós humanos fazemos com o conhecimento é que pode ser muito bom ou muito ruim. Quando Albert Einstein ele fala sobre a possibilidade de converter energia em matéria e matéria em energia, com a equação famosa E igual a mc², os engenheiros... vamos lá. A gente pode, e é usado hoje em máquinas de tratamento oncológico para matar células de câncer e levar radioterapia, saúde. né? Radioterapia e tal. Então, veja, a gente está usando de um conhecimento da natureza para o bem da humanidade. Tratamento à saúde. É o mesmo conhecimento, só que foi usado no século XX para o mal, que é a guerra.
Um instrumento de guerra, um instrumento de guerra. Assim como quando o Santos Dumont ele fez o avião, a ideia era proporcionar o ser humano a alegria de voar. É o lazer. A alegria do voar, porque eu sou piloto de parapente, então tá voando, é uma alegria enorme. Aí alguém olhou aquilo e falou assim, vou botar uma bomba ali embaixo. E rumasse na cabeça do outro. Tanto é que o Santos Dumont se suicidou. Por conta disso. Por conta da tristeza. Então, a física, o objetivo da física é proporcionar conhecimento para a humanidade. Agora, cabe ao engenheiro que vai transformar esse conhecimento em tecnologia, e eu bato nessa tecla todos os dias nas minhas aulas. Porque eu ficaria triste se eu visse um ex-aluno meu produzindo tecnologia que faça mal à humanidade. Porque a gente tem que superar isso. Humanidade, tem que superar isso. A gente tem que começar, até porque a tecnologia está avançando numa proporção tão grande que se nós não evoluirmos para uma abordagem mais humana, ética mesmo, desenvolvimento ético, se não acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o ser humano pode usar da tecnologia para destruir o sistema solar. Pô. Entendeu? Que eu não estou falando, por exemplo, no início do século XX, jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki, Segunda Guerra Mundial. Hoje, qualquer bomba atômica é muito mais poderosa do que aquelas. Qualquer bomba atômica de hoje é mais poderosa. Se os grandes líderes políticos do mundo resolverem entrar em uma guerra nuclear, não é que um país vai ser destruído. O planeta é destruído. E se o planeta for destruído, no longo prazo, causa desequilíbrio gravitacional, e isso tem como consequência destruir planetas do sistema solar. Tirar da órbita. Então o ser humano não pode destruir o sistema solar. Aí agora só a Federação Galáctica para vir aqui, eu entendi isso. Então, quando a gente fala de física é porque são os estudos que promovem o que há de bom e também o que há de ruim, porque as pessoas falam muito de Oppenheimer, vê aí o filme, e as pessoas começam a falar física, começou a ficar a modinha do momento para poder entender o que é física. Porque normalmente a física ela foi tão demonizada entre alunos de física, química e matemática, que as pessoas não queriam nem saber o que era física. E aí, quando você parte para a educação, com não só aquela parte superficial, as pessoas se arrependem de não terem estudado física, química e matemática. Porque pensa que se resume só aquilo ali. Mas não é. E ainda tem um detalhe. A física faz parte da PRF. Você vai fazer um concurso? Física. Aí, puxa, por que eu não estudei física quando eu estava no... Pra saber a queda da bala, né? Meu doutorado é ensino de física. E aí eu posso falar pelo que é o seguinte. O ser humano, quando vai aprender, sempre é do mais simples para o mais complexo. Ninguém começa no alto grau de complexidade. Tudo na vida é do mais simples para o mais complexo. A física do ensino médio é uma física muito simples, muito idealizada. A gente vai tirando aquilo que pode complicar. Por quê? Porque como o aluno ele é muito jovem, ele ainda não tem ferramentas matemáticas para entender a natureza como a natureza é. É mais um curso introdutório, né? Exato. Qual o objetivo? É ter uma noção ampla do todo e despertar o desejo daquele garoto que tem dentro de si a vocação para com o estudo mais aprofundado da natureza, que sabe desenvolver a parte matemática, e aí sim vai estudar numa física, numa engenharia, a natureza como ela é. Quando o meu aluno de engenharia fala assim, professor, por que é tão difícil lançar um foguete? Eu falei, é difícil lançar um foguete porque é a vida real. Você tem que aprender a matemática que permite fazer a vida real. Ela não é trivial, ela é complexa. Então a matemática que vai descrever, por exemplo, a segunda lei de Newton, todo mundo vê, né? No ensino médio. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí eu chego pro meu aluno na engenharia e falo assim, bem, isso é quando tudo é idealizado. Para lançar um foguete não pode usar essa equação. Por quê? É simplista. Porque essa equação só vale quando a massa não muda. E quando o foguete está sendo lançado, a massa muda. Porque o combustível vai sendo queimado, pô. Você vai né, desconectando peças. Isso. Só 1/3 do que sai é o que chega lá em cima. 2/3 não chega. Então, se a massa muda,
a equação do ensino médio, que é muito simples, não dá conta. E como é que faz então? Vamos usar o cálculo diferencial integral que dá conta. Então, o que acontece? É necessário que a população tenha uma ideia de que a física existe. Por isso que chama educação básica. É básico para todo mundo. Entendeu? Até para que a informática, a internet traz muita coisa de boa, mas como eu falo, toda ferramenta ela pode ser usada por bem ou por mal. A galera que propaga fake news aí vai dizer absurdos que desde Kepler a gente sabe como é que funciona, e aí vem uma galera e diz que a Terra é plana e o Sol é menor que a Terra, entendeu? E se não tiver a física da educação básica, tem uma história interessante. Depois eu vou contar sobre o negócio da Terra plana. É isso que eu estou trazendo na física para o ensino básico. Porque assim, o Brasil, os sistemas governamentais, eles não valorizaram Só um detalhe para não parecer que eu tenho 22 anos de ensino de física, só que desses 22 anos, eu só estou 5 no ensino superior. Então eu tenho um contato com a educação básica. Eu já ensinei física do 9º ano do ensino fundamental até a pós-graduação. Entendeu? Então, para depois o público que não conhece falar assim, o que é que o cara que só dá aula no superior vem falar de educação básica? Eu tenho conhecimento de educação básica. Por você já ter permeado por essa seara da educação básica, o conhecimento seu dobra. Porque quem já começa no ensino superior não teve a oportunidade, a graça de ter trabalhado com o ensino. É muito bom. Como eu já trabalhei com o ensino, né, fundamental, enfim. Então, às vezes eu quero falar o seguinte, que o Brasil ele nunca valorizou física, química e matemática como outros países já valorizam desde o ensino básico. Então, se a Suíça ela ela está com esse avanço em física, é porque isso já é um trabalho histórico. Então, isso eu quero falar, o Brasil ele não valorizou os sistemas governamentais, enfim, o MEC quando era tinha outra nomenclatura. Isso que eu quero falar, física, química e matemática nunca foi prioridade na educação, desde a educação básica. Isso demonizou. Era mais português, matemática. Eu tô falando porque eu morei num estado, morei em Pernambuco, lá estudei lá. Então, química, física e matemática era demonizado. Até o professor, quando a gente começava a tremer aquela coisa. Então, não foi trabalhado para ter uma estrutura, um laboratório. Não existe que laboratório que existia, como você pode encontrar hoje nas escolas estaduais, até municipais, laboratórios. Então, era aquilo ali, giz de cera. Hoje, então, a gente teve essa dificuldade de gostar da disciplina. Porque nós não fomos. Você entrou numa parte política aí importante. Por que a parte política? Porque assim, eu tive o privilégio de, em 1998, quando eu comecei o ensino médio e técnico, eu estudei em Santa Inês, em que hoje é o IFE Baiano de Santa Inês. E o meu professor de física do ensino médio era formado em física. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Você lembra do seu ensino médio? O seu professor de física era formado em física? Não lembro. Não lembra? Você lembra? Não lembro, porque não eram professores que marcavam. Tu lembra o teu ensino médio? Era formado em física? Formado em física. Então, isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Por que eu digo que é importante que o professor tenha formação específica? Porque eu, quando dou aula de física, eu olho no olho do meu aluno e digo assim, pergunte. Porque eu estou preparado para qualquer tema na física. Entendeu? Qual é a regra que ainda acontece? O professor de física não tem formação em física. Quando ele é formado em matemática e em química, graças a Deus. Porque ajuda bastante, né? Porque não está no zero. Mas acontece, às vezes, como aconteceu, e eu posso citar porque é minha mãe, o professor de física de minha mãe era formado em educação física. Com todo respeito aos professores de educação física, eles são ótimos para dar aula de educação física. Porque eu que sou formado em física, se fosse dar aula de educação física, ia ser um desastre. Porque eu não fui formado em nada para ensinar educação física. Da mesma forma que o cara da educação física não é ensinado para dar aula de física. Aí o que acontece? Chega na frente do aluno, empurra só equações para camuflar que não sabe, o garoto se assusta com a matemática, dá um passo para trás, o aluno não pergunta. Se bloqueia, já O professor é melhor que ele não pergunte mesmo, senão ele vai estar em maus lençóis. E aí cria o afastamento, pô. E esse afastamento é a pior coisa, porque o objetivo da educação básica é botar a sementinha do amor
pelo aquele conhecimento. Quando eu dou aula de física na educação básica, qual é meu objetivo? É fazer com que o aluno se apaixone por aquilo. Se ele se apaixona por aquilo, a internet tem uma porrada de conhecimento. E aí ele vai fazer engenharia, ou como eu tenho ex-alunos de todas as áreas, e todos eles na área da saúde, de tudo. Ele fala assim, poxa, é bom ser médico e ter conhecimento de física, ser advogado e ter conhecimento de física, ser enfermeiro, fisioterapeuta, entendeu? E ter conhecimento, porque o conhecimento só agrega. Antigamente os professores eram polivalentes. Os professores, às vezes, sabiam 3, 4 matérias. Não, era assim. Eles ensinavam o básico do básico de cada matéria. Mas tem um detalhe. Quando a pessoa tem formação específica, por exemplo, eu saí do Estado, eu fui professor efetivo do Estado por 7 anos. Por que eu saí do Estado? Porque eu escolhi sair do Estado. Porque no Estado tinha esse negócio de completar carga horária. E aí eu pegava a minha carga horária, na época, o professor tinha que dar 28 aulas. Aí na escola que eu trabalhava tinha 24 de física. E para fechar o 28 eu tinha que pegar 4 aulas de outra disciplina. Eu pegava a matemática e fazia com excelência mas aí tava a matemática. Mas tem um detalhe. Eu não queria que o meu aluno brilhasse o olho quando eu ensinava a matemática para ele, porque o sentimento tem que ser bilateral. E o meu coração brilha, o meu olho brilha quando eu estou falando de física. Eu dou a melhor aula de matemática que você pode pensar e ele vai aprender, mas o meu olho não vai brilhar. E se o olho dele brilha, porque eu ensinei matemática, eu tenho um apertozinho no coração. Não, eu tenho um aperto do coração, eu não gosto não. Mas quando você dá aula de física, você fica fascinado. Na física eu ensino amor à física, pô. Entendeu? Aí você faz, pô, então por isso que tem que ter formação específica. Não, é isso que você me pode falar. É isso que eu tava falando, mas também a matemática anda de mão dadas com a física. Então o aluno vem com a deficiência em matemática e quando ele chega ele começa a ver alguma coisa a mais, porque a física, você aplica a matemática na física. O tempo inteiro. Então, e aí ele já tem a deficiência da matemática, então ele não vai entender a física, os cálculos. E isso cria aversão, entendeu? Isso cria aversão. Acho que a matemática tá em tudo, né? Meu aluno fala assim, professor, dá aula de cálculo pra gente. Eu falo, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque é obrigação do professor de matemática. Agora, quando eu vou ensinar a física que exige o cálculo mais avançado e eu sei que o garoto, por ser jovem demais, não aprendeu, aí o que eu faço? Sem ele perceber que eu tô abordando o cálculo, eu ensino o cálculo para ele. Mas dentro da aula de física, eu ensino o cálculo, porque física, eu costumo dizer que é filho da matemática com a filosofia. Estudar física é matemática e filosofia. Para quê? Para analisar a natureza. Isaac Newton, a maior mente mais fascinante do século XVII, quando ele escreve o livro que muda a humanidade, o nome do livro é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Olha aí. Física é filosofia natural. Então, você falou aí, eu achei interessante, você falou aí da física que te fascina, aí só, não querendo te interromper no seu raciocínio, mas a questão da física quântica. A física quântica, ela fascina ou te assusta? Então, quando a gente... as duas coisas. As duas coisas. Fascina porque entender o mundo do átomo é fascinante. E assusta porque o nível matemático é elevadíssimo. Entendeu? Tem um livro chamado... eu não sei se já existe em português, mas o nome é Quantum Mechanics, do Cohen. 3.000 páginas de mecânica quântica. Por que eu digo que é um livro maravilhoso? Porque ele explica detalhadamente. Qualquer pessoa que concluiu cálculo 3 já tem a base matemática para poder entender. Você não começa a estudar mecânica quântica sem uma base matemática sólida, tá? Tanto é que essa galera aí do coach,
que mete quântico em tudo, não sabe fazer uma equação de segundo grau. Quântico em tudo. Não resolve uma equação de segundo Quântico grau. fica um nome muito genérico que as pessoas perderam. Bota o essência quântico do que é que nisso. funciona. O Como- coach Então, que gosta disso. é. Coach que gosta disso. Porque a mecânica quântica, ela tá muito desenvolvida, tá bem estruturada. A gente consegue fazer a tecnologia que existe dentro da mecânica. Existe o computador quântico, os qubits, é muito bem estabelecido e funciona. Funciona por quê? Porque o conhecimento é sólido. Agora, é lindo, porque a gente está falando do comportamento da menor estrutura da matéria, o que acontece no átomo. Quântico é do átomo, mundo do átomo. Mas assusta porque a matemática é só para os fortes. Tanto é que na UESB entra uma turma, aí se. Não tem nem. Eu nunca vi. Você já viu um outdoor formando assim, matemática? É muito difícil, meu irmão. É difícil porque tem que ser forte, seja forte e corajoso. Elon Musk falou uma vez aí numa entrevista, não sei até onde tem fundamento, dizendo que depois da menor matéria não existe mais nada. E que isso é uma pista de que estamos numa simulação. O que você acha disso? Que depois do átomo não tem mais nada. Não, depois do átomo tem os quartos, né? Pronto, e depois dos quartos. Aí a gente não tem tecnologia para Entendeu? chegar Aí aí. ele falou que depois que não tem mais nada e que por isso é Não a tem. barreira da simulação, que Mas estamos numa Matrix. Mas é o que eu tô falando com você. Antes a gente só achava que só tinha um átomo. Entendeu? Sim, A gente já descobriu que a gente pode dividir o átomo, certo? certo. A gente não tem tecnologia ainda para poder dividir os quartos, vamos dizer assim. A gente não sabe o que tem mais. Aí precisa evoluir ainda para poder chegar lá, entendeu? E ainda tem um Ele detalhe. não pode afirmar que não tem porque a gente não estudou isso ainda, não tem tecnologia para estudar isso. Na física, o desconhecido é muito maior do que o conhecido. Tem isso. O que você está falando é só um pedacinho da matéria que a gente chama de matéria bariônica. Matéria bariônica é aquilo que é feito de nêutrons, prótons e elétrons. Tudo que está na tabela periódica, o objeto de estudo da química, é o que está na tabela periódica, que é o que a gente chama dessa matéria que nós humanos lidamos, e isso é 3% do universo. 97% do universo é Dark Matter, que a gente ainda não faz noção do que é, só sabe que gera campo gravitacional e interage nos processos de colisão. Mas ainda não sabe. É feito de quê? Não é feito de nêutron, próton e elétron. Vamos saber depois que a gente produzir. Então, a gente vai produzir Dark Matter quando ligar o acelerador de partículas que está sendo lá do de 100 km. É o que se espera. É o que se espera. É o que se tem previsão espera. para funcionamento dele? 2030. Era para estar funcionando esse ano. Eu estava no CERN em 2015. E é interessante. Essa história é curtinha. 2015, eu estava no CERN. Aí cheguei pro diretor do CERN. Eu tive uma palestra com ele. Depois da palestra, a gente foi conversar. E eu cheguei pro diretor do CERN e fiz a seguinte pergunta: qual é o maior desafio para a humanidade nos próximos anos? A resposta dele foi: o FCC será inaugurado em 2025. Isso faltava 10 anos. O maior desafio é ter jovens que estejam preparados para entender os dados que ele vai produzir. Esse é o maior desafio. Qual país foi? Porque em Genebra, na Suíça. Imagina. Foi aí que é o ponto que eu falei, foi justamente para chegar aí. E o Brasil tem feito o quê? Para a gente poder ter uma remessa de jovens que se interessem pela física ou possa também integrar, que o Brasil integrar um grupo de estudo, como você fez parte, né, de um grupo de estudo em outro país, então você foi um dos poucos que tinham capacitação, capacidade técnica para poder estar. Então, assim, voltando aqui à pergunta que eu fiz. O Brasil, ele tem investido muito pouco na disciplina física, fala disciplina, para a gente começar a preparar os jovens da educação básica. Então você prepara ele, que não adianta você pega um ou dois alunos aqui e coloca ele para ir viajar, para poder. Não, você tem que começar a explorar essa sementinha na educação básica. E você concorda comigo que ainda há muito a se fazer na disciplina física, química e matemática, que estão bem linkadas, para que possa despertar agora nesses jovens, nessas crianças, e para daqui isso a médio e longo prazo, que a gente vai colher esses frutos,
Você concorda comigo que ainda falta muito? É necessário dar prioridade a isso, porque no Brasil tem muita gente inteligente, mas não tem recursos que permita se desenvolver esses talentos. Tem uma metáfora boa que uma vez eu ouvi de, não sei se pode falar o nome dele, que é político. Pode. Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque fez uma metáfora muito boa que ele diz o seguinte: por que do Brasil saiu Pelé e jogadores de futebol de excelência? Porque a bola é redonda para todo mundo. Então o garoto pobre pega a bola e joga o futebol, o garoto rico pega a bola, joga o futebol, e quem tem mais habilidade e dedicação se destaca. Entende? É uma metáfora Então, bem... na educação, a gente tem que dar escola boa para todo mundo. Porque existem cérebros brilhantes que nunca vai ter oportunidade. E a escola boa não pode ser apenas de alguns poucos privilegiados. Entende? Quando você dá oportunidade para todos na excelência do ensino, aquele que tem mais dedicação, que tem mais habilidade, vai se destacar. E a ferramenta importa. Totti é um dos caras mais inteligentes de Jequié, mas ele não é bilionário. Se Totti estivesse no Vale do Silício, ele era bilionário. Entendeu? O Elon Musk fez o que fez porque ele saiu do país dele e chegou nos Estados Unidos. E lá ele conseguiu a estrutura para fazer o que fez. Tudo bem que ele já nasceu numa família rica, mas ele não nasceu bilionário, nasceu milionário. E aí, mas do milionário ele ficou bilionário. E eu não estou botando um valor aqui no dinheiro. Eu estou dizendo que o dinheiro importa para fazer acontecer. Porque hoje o IFBA é a melhor instituição de ensino de Jequié, porque a gente tem recurso, pô. Vou comparar. No IFBA tem professores de excelência. Beleza. Eu dei aula há 7 anos no Colégio da Polícia Militar em Jequié. Tem professores de excelência. Lá tem excelentes professores. Mas o fato de ser do Estado tem menos recursos. Então o IFBA consegue fazer mais porque tem mais dinheiro. O dinheiro importa para fazer acontecer. São os laboratórios, isso é a prática, né? Entendeu? Não fica só no quadro. Então, a excelência na educação, o êxito, vamos dizer assim, o êxito na educação acontece com 3 variáveis. Professores bem preparados para ensinar, instituição com estrutura adequada para fazer acontecer e aluno querendo e dedicado. Mas Se tiver as 3 coisas, não tem como dar errado. Mas eu acho que o aluno, Não tem como dar errado. ele vem motivado por esses 2 primeiros aqui. Ele é motivado... É um tripé, pô. É um tripé. tripé. É um tripé porque assim, ó, se você pegar um aluno que quer muito, mas a escola não oferece nada para ele, ele tá debaixo de uma árvore e com um professor que não tem condição de fazer acontecer, ele vai porque ele quer, mas não vai tão longe. Entendeu? Porque os alunos dos lugares, dos países desenvolvidos conseguem ganhar o Nobel. Porque o cara que ganha o prêmio Nobel, ele teve as 3 coisas. Ele teve professores bem formados, ele teve instituição com recurso e ele se dedicou um bocado. Entendeu? Então é necessário essas 3 variáveis para acontecer. Voltando ao assunto aqui da física e um pouco da astronomia, eu tenho que até fazer uma pergunta aí voltada para Totti. Totti. Fala, Totti. Desculpa, viu? Porque nada, hoje é conhecimento puro aqui, tá massa. Eu quero te perguntar sobre a questão dos buracos negros, né? Que eles falam sempre que eles são os vilões, né? Os grandes vilões que até a gente conhece do universo, né? Porque só dragam tudo, né? Eles só puxam tudo. Aí eu até marquei aqui uma pergunta aqui: se os buracos negros são realmente esses vilões ou são mal compreendidos? Vamos dizer os 2. A primeira coisa é o seguinte: um buraco negro é uma estrela, né, que colapsou. Tá liberado falar buraco negro? Tá, não tá? Tá. Todo mundo tá de preto aqui, né? Que colapsou, então ela tem uma quantidade de massa imensa, condensada, certo? É como se pegasse assim a Terra e condensasse do tamanho de um... espremesse, compactasse, do tamanho de um copo desse aqui. Então ele vai ter esse tamanho aqui, só que com a massa da Terra. Certo? Certo. Só que a massa da Terra, ela mantém a gravidade, porque a gravidade é proporcional à massa. Certo.
Então, mesmo sendo do tamanho de uma caneca dessa aqui, ela vai atrair da mesma forma como a terra te atrai pro chão. Certo. Entendeu? Entendi. Agora, imagine com essa formação dessa caneca compactada, a Terra, um exemplo, um objeto do tamanho da Terra. Ela vai ter uma, digamos assim, uma gravidade tão imensa que até a luz que vai entrar nela ali, que passar por ela ali, ela não consegue sair, porque não tem força para sair. Entendi. Entendeu? Por isso que chama negro, porque ela absorve tudo, inclusive a luz. Então uma coisa que vai passar próximo ali, ela simplesmente é atraída e não sai mais, não tem como sair. Nada escapa ao buraco negro. Agora, onde tem essa formação de buraco negro? Há uma galáxia, certo? Sabe o que é uma galáxia, né? Sim, claro. Então, no centro da galáxia tem um buraco negro, que é onde tem a massa necessária para que os planetas orbitem ali, As os estrelas. sistemas solares orbitem em volta, entendeu? Ou seja, Então, se não tivesse o buraco negro no centro, você estaria vagando pelo espaço. Entendi. Então, essas formações, e tem bilhões de galáxias no universo. E cada galáxia tem o seu próprio buraco negro no centro. É igual um sistema solar, certo? Que o buraco negro é como se fosse o Sol. Só que em vez... Entendi. Entendi. Ou seja, o buraco negro é importante para dar estrutura gravitacional para a galáxia. Ele é validador, vamos dizer assim. Então, o nosso Sol gira em torno de um buraco negro. Entendeu? Nosso sistema solar. O nosso sistema solar. O nosso Tem uma sistema animação solar. que eu já vi aí que nosso sistema solar ele tá em constante viagem, assim, como se fosse por É espaço isso. aberto. É isso. Não, achava que ele ficava Flutuando? Não. Observe. Ele orbita em volta da galáxia. Quando você faz o modelo de olhar só o sistema solar, você bota paradinho o Sol no centro e os planetas orbitando em torno do Sol. Certo. Só que o Sol não está em repouso, o Sol está em movimento e e a ele gente orbita em torno do buraco negro entendi. que está no centro da galáxia. Então, por exemplo, hoje o planeta Terra está em uma posição do universo que não vai se repetir. Daqui a um ano a gente não está na posição que estava, por exemplo, hoje 21 de novembro, sexta-feira, a gente não está na mesma posição que estávamos 21 de novembro de 2024. Por quê? Porque o Sol também está orbitando o buraco negro que está no centro da galáxia. E isso já Mas a mudou. gente está orbitando de forma uniforme mesmo ou a gente está indo como se fosse num ralo aos pouquinhos? Não. Tem estabilidade. Tem estabilidade, né? Mas para você entender uma coisa, por exemplo, a Terra, desde que se formou, não deu uma volta na galáxia ainda. Interessante, né? Entendeu? Ainda não demos uma volta na galáxia. Caramba. Desde a formação da Terra. Então, se for um ralo, como diz você, Porque assim, a gente só conhece dois movimentos. E aqui é importante que a gente não tem como fugir dos aspectos políticos. Se tem uma coisa que a gente não precisa se preocupar é com o fim da humanidade por questões da física. O que pode, porque isso vai demorar um bocado. É para sempre? Não é para sempre. O Sol vai chegar no fim dele daqui a alguns bilhões de anos. O que é que bota em risco a humanidade é a humanidade. Entendi. É bem interessante isso aí, né? também é imprevisível. Pode vir de lá um asteroide enorme e vir e bater na Terra e acabar O 3 mundo. Atlas, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. O 3 Atlas. Esse não colide com a Terra, mas... Gente, vamos para um rápido intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo aqui, que ainda tem muita coisa para contar, viu? Muita coisa para comentar. Tô com uma duvidazinha aqui. Eu também. E tem aquela perguntinha polêmica gostosa Claro. que a gente vai fazer. Gente, eu queria mandar um abraço à La Forneria, que vai nos mandar uma pizza aqui maravilhosa, e também a Sol Disbel, que nos mandou aqui uma cervejinha, uma água com gás aqui. Um abraço lá para o Neto e para o Pastel. Daqui a pouquinho a gente volta. Coisa rápida, viu? Valeu.
Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco Dois Pontos Podcast. O papo profundo, hein, Fabão? Lá ele. Porra, bicho. Você O papo é interessante. Você tá traumatizado com o podcast do Dr. Elias, não foi? Tô sim. Mas você já foi lá visitar ele? Já marquei a consulta já. Já marcou? Já. Ah, Novembro Azul. Tu não fez autotoque não, né? Não consegui. Não. Não deu não. Deu não. Não tive condição não. O braço não alcançou? Não. Não teve como não. Mas fazer exame de próstata não é o problema. O problema é morrer de câncer, né? Então, vamos fazer. Então É por eu isso que tentei ele um fica autotoque, é por isso que eu marquei lá, Por né? isso que ele fica fazendo autotoque até hoje. Ele Eu fica tentei, tentando. mas não consegui não. Vamos no médico. Vamos lá. Wesley e Totti, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que a gente vai fugir um pouquinho da física, mas ainda mais para astronomia, tá? Cadê aqui? Existe algum fenômeno que vocês gostariam que fosse desmitificado de uma vez por todas? Às vezes tem a física ou a astronomia tem fama de algumas coisas que caem na boca do povo de uma forma que vai de encontro à ciência, mas o povo acredita por senso comum, entendeu? Por exemplo, terra plana. Outra, esse tipo de coisa. Ou como agora que a gente estava falando, que o sistema solar da gente está em constante viagem, não está parado, em constante movimento. Falando, qual desses tipos de fenômeno da física e da astronomia vocês queriam que fosse desmistificado? Eu acho que uma das coisas assim que os físicos, não é o nosso caso, que a gente é de boa, mas tem físicos que o ego é muito elevado, porque a física é muito difícil. Aí a pessoa forma em física, se acha assim mais importante. Tipo Einstein. Entendeu? Até hoje ele se acha, né, velho? Mas Einstein você pode tirar o chapéu. Então, assim, acaba que não existe uma comunicação entre o conhecimento puro da física com a população como um todo. Então, essa certa arrogância ou prepotência que existe na comunidade impede a massificação do básico. E quando o básico não está massificado, o fake acaba ganhando um protagonismo. O lance da Terra plana não era nem para existir, pô. Mas é porque desde Kepler, Kepler no século XVI. Kepler é um planeta, não é isso? Não. Mas não tem um planeta chamado Kepler? Tem, em homenagem ao cientista Kepler. Sim. Em homenagem ao cientista Kepler. Kepler é da época de Kepler, Galileu, Sim. Quando o pessoal com luneta analisava o sistema solar e, usando matemática, descobriu as equações que determinam uma órbita, as 3 leis de Kepler, né? A lei da órbita, das áreas e dos períodos. Ou seja, há muitos séculos já está consolidado essa mecânica da astrofísica básica. Então, isso é o básico, ensina no ensino médio. Entendeu? Então, como está tão consolidado, o físico olha para esse povo que fala da Terra plana e simplesmente ignora, pô. Entendeu? Ignora. É equivalente a alguém defender uma tese de que a planta não está viva. Aí o biólogo vai olhar para essa pessoa e dizer assim: tu está dizendo que a planta não está viva, mas a planta está viva. Ignora. Então, a falta de comunicação eu acho que é um problema. É necessário nós físicos estarmos mais próximos da população, a universidade está mais próxima da população, trazendo ao senso comum o conhecimento científico. Porque só quando o conhecimento científico fizer parte do senso comum, não haverá espaço para essas pseudociências.
quando a comunidade inteira tiver uma noção do que é a mecânica quântica, não precisa saber da matemática, porque a matemática avançada, de fato, é para quem está disposto a aprender. Não é fácil. Mas quando a população tiver uma noção do que realmente é a mecânica quântica, então a pessoa que quiser vender o travesseiro quântico não vende o travesseiro quântico, porque não vai ser enganado. Entendeu? Bota o shampoo é quântico e tal, tudo é quântico, o quê? Isso é só uma forma de dar aquela valorizada e vende, pô. E vende. Por que vende? Porque desinformação. E também modinha, né? Não é porque a desinformação é modinha. É isso, a modinha. Tem uma tecnologia por trás. Então, ganha corpo, ganha relevância. O falso ganha relevância porque a população não está preparada para dizer, opa, isso é besteira. Isso é besteira. A pessoa usa o Waze, que é a marca eu falei. Usa GPS. A pessoa usa o GPS, que é uma tecnologia que depende de satélite, e diz que a Terra é plana, pô. Tem noção, pô. Não, mas o cara fez um vídeo, botou uma régua no horizonte, e ele viu ali que não tem curva. E ganha adepto. E ganha adepto. Porque tem público pra tudo. Exato. Aí eles conseguem absorver aqueles incrédulos ou que estão em dúvida. Então eu vou acreditar nesse aqui. Porque na verdade não é massificação do que é verdade. A comunidade que detém a informação não se manifesta ou não publica de forma para que seja extramuros. O extramuros tem que existir em qualquer instituição de ensino. E tá bem melhor do que antigamente. Tá bem melhor. Muito. Tá bem melhor. Essa integração com a comunidade, pais de alunos, é muito importante. O YouTube fez um papel importantíssimo de massificar. Pessoas como o Manual do Mundo, né? E aquele cara é muito fera. Exatamente. Então existem divulgadores científicos importantíssimos. Sérgio Sacani. Sim. Entendeu? Sérgio Sacani. Então existem pessoas dedicadas a esse trabalho de divulgação científica que hoje é muito melhor do que há 10 anos atrás, só que ainda é só uma gota no oceano, né? Precisa fazer com que vire tema do dia a dia. A ciência. A gente tocou aí no Sérgio Sacani. Sérgio Sacani é um geofísico, né? Sim. E eu sempre acompanho o canal dele, o Space Today, né? Sim. E também do Schwazar, também eu gosto também, é legal. E ele falou uma coisa que eu achei interessante, fiquei até curioso. Até uma vez pedi pra Totti mandou pra mim as fotos de Saturno, do telescópio dele. E ele sempre falava no podcast dele que uma das coisas que mais impressiona quem nunca viu os planetas é Saturno. Diz que Saturno tem um impacto muito grande quando alguém vê pela primeira vez. Vai, Totti. Aí, agora é a hora de Totti brilhar. A hora de... Só um detalhe. Ele falou, não diga não. Eu falei, mas eu vou falar. Totti é um dos maiores astrofotógrafos do estado da Bahia. Que legal, não sabia, né? Mas aí, por isso aí, quando ele mandou astrofotógrafo, ele tem fotografias... Tu tá no Instagram, tuas fotos? Tem algum lugar? Tem algumas. Eu vou deixar o Instagram aqui dele. Vale a pena. As imagens de Totti são lindíssimas, impressionantes, feitas por ele com o equipamento dele no momento certo. Eu já vi ele de madrugada lá no condomínio. Perfeito, 10 de 10. Aí eu quero te falar o seguinte, perguntar aqui, se houvesse um único fenômeno da astronomia que pudesse ser mostrada para o público, qual seria? Sim, um fenômeno, um planeta, um buraco negro, seja o que for, que você pudesse mostrar para o público, qual seria esse? Porque quando a gente consegue ver o Saturno, por exemplo, ele diz que a gente fica impressionado. Se não fosse Saturno, se fosse outra coisa, o que você acha que deveria ser? Rapaz, a Lua, você vê, digamos assim, no céu, com alguma proximidade e tudo. Mas eu lembro a primeira vez, né? Eu comprei o telescópio, coloquei lá e a gente tava montando o telescópio. Ele foi montar comigo. Rapaz, quando a gente abriu o telescópio, que colocou o foco, que ele olhou, eu só vi a palavra. Pode falar a palavra? Pode. Ele falou: puta que pariu. A nossa lua é muito linda. Nossa lua é muito linda.
todo mundo tinha que ter oportunidade de ver a Lua no telescópio. Eu já tive um convidei. telescópio, eu já vi já. Sim, sim, Eu já você já convidei foi. ele várias vezes pra poder Foi. ver lá. Deixa a próxima Mas- Superlua, eu vou lá. E assim, E a Totti, segunda coisa, eu diria que as luas de Júpiter também. Porque assim, todo mundo sabe que o nosso planeta tem uma lua, mas as demais luas dos outros planetas não dá pra ver a olho nu. Então quando você vê as luas de Júpiter, É, nossa, fica emocionado, você ficou nossa, emocionado? é lindo demais. É lindo demais. E a segunda coisa, que é lindo de se ver mesmo, é Saturno. Saturno é especial. Você olhar e ver, você vê os discos ali. Uma coisa é você ver uma foto. Você olha uma foto, tudo bem, mas isso. você Vê num filme. tá né? olhando no telescópio. Eu já vi gente que eu tava observando Saturno. Aí passou, o que você tá fazendo aí? Ah, eu estou olhando aqui Saturno. Ah, deixa eu ver. Aí quando ele olhou, ah, você tá vendo uma foto aí, né? Não sei o que. Eu falei, não, rapaz, a gente tá vendo o mesmo planeta. E outra, é porque assim, ó, a gente já viu o pôr do sol bonito e tira foto, mas nenhuma foto de um pôr do sol bonito é igual a ele ao vivo. O ao vivo é diferente. Mas não E pode o- olhar e o- com um telescópio e o pro teles- sol, né? Não, só com telescópio de sol. Existe um telescópio para olhar o sol. Ele Que fica é só, com filtros, com Filtros, filtros. você consegue ver. Então eu tô falando isso pelo seguinte, porque você vê o corpo celeste da luz direto no olho, é lindo demais. É impressionante. É um resumo. É como se você olhar pra foto, você vê, digamos assim, um vídeo num VHS, certo? A foto é um VHS. E ao vivo é em 4K. Como se fosse essa Você já comparação. conseguiu ver a bandeira americana lá na Lua? Não tem como. Não tem porque- como? Não, porque a Lua é enorme. Por exemplo, para você ter uma ideia, nem o telescópio Hubble Sim, apontando para a Lua não consegue ver a bandeira. a bandeira, porque ela é bem minúscula. Não dá, a distância é muito grande. Entendi. Agora uma Mesmo curiosidade. sabendo por coordenadas, não tem como. Vai olhar, vai ver ó, talvez algum rastrozinho digamos assim, dos veículos que andaram Sim. por lá e deixaram o rastro. Certo. Inclusive largaram até lá. Ele pode ver aquele rastro, mas a bandeira em si não consegue ver. É muito pequenininha. É muito longe, é. É aquela teoria de que os Estados nunca foram na Lua. Essa é Claro que antiga. Essa é uma teoria aí. Não, não, mas- será que foi uma galera sacana também que. Mas tu viu que foi na Stanley Kubrick, no leito de morte dele, ele confessou? Tu viu isso? Você assistiu isso? Ele falando que foi Você acredita filmado. que foram? Não, pois Mas é o estão lá, seguinte. as evidências estão Ó, lá, dá pra uma ver. evidência Pergunta bem pessoal. irrefutável, uma evidência irrefutável foi o seguinte: eles quando foram lá, um dos experimentos que espelhos. eles fizeram, eles colocaram os espelhos lá. Então o que acontece? Aqui eles apontam um laser de alta potência numa certa frequência, certo? E aponta na coordenada Sim. que onde eles Isso deixaram é lá na pergunta Lua. pessoal, eu não sei se- Entendeu? Então vocês acreditam E aí que dá pra o os laser russos ir e os pra- americanos pisaram na Lua? Deixa eu te falar. Tem um experimento. Ele joga o laser bate nesse espelho e volta na mesma frequência, entendeu? Ele consegue Que saber ele a consegue. distância. Então, essa frequência também, eles calculam o tempo que o laser vai e volta e eles conseguem medir com precisão a distância entre a Terra e a Lua. Entendeu? E se Então- tem um espelho lá, quem botou? O ser humano. Exato. Não tinha Os robô russos na e época. americanos. Não tinha robô na época, todo nem mundo dava tecnologia assim, de robótica, Por entendeu? que a gente não tá conseguindo voltar mais pra Lua? Não é que Não não. é que. Ó, Vá. Não, vá. nós tivemos várias missões na Lua. Não foi Isso. só Mas Apolo nunca 11. mais teve. Teve Apolo 11, Apolo 12. ó, Isso, certo? sim. A 13 A 13 falhou. que deu problema. Que inclusive tem um filme. Fantástico o filme. Foi até o 17. Depois não tinha mais o que fazer lá. Já conhecia tudo. Já tinha trazido um monte de rochas, amostras para estudar. Não tinha mais nada o que fazer e é caro. Você sabe o que é gastar bilhões para poder desenvolver tecnologia, foguete, combustível e etc, para poder E ir para uma lá e coisa que voltar. também falam que levanta a questão foi o tal do Vortex. Porque na época, mesmo com o Vortex, consegui ir pra Lua várias vezes. Mas agora diz que por causa do Vortex não consegue ir mais. Tem alguma coisa a ver isso? Vortex? Ó, O não eixo falta. que fica em volta da... Não falta tecnologia pra Ah, você ir tá a... falando, já sei. Tá, vá, pode ir. A Vortex é porque
a galera fala que tem uma barreira, Isso, certo? exatamente. E não consegue transpor essa barreira. Mas na época conseguiam. Não, é porque a inclinação que você vai e passa, não tem problema, você consegue passar e chegar, entendeu? Se você for assim, você... Certo. Mas ele vai de, digamos assim... Entendi. Vai em um ângulo com diferente. Um ângulo diferente, eles já estudaram isso, eles sabem como é que... Uma curiosidade sobre astrofísica, hoje não se faz astrofísica da forma com que se fazia no século XVII, quando Galileu pegava o telescópio e botava o olho para fazer a observação. Um astrofísico de hoje não bota o olho dele no telescópio para fazer a observação, porque tudo que se tinha para aprender usando o olho humano já se sabe. Então, hoje, os equipamentos que coletam dados, eles vão coletar os dados e quem está observando não é um ser humano, é um computador. Por quê? Porque o ser humano só consegue ver a luz na faixa do visível, que vai do vermelho ao violeta. Hoje, os equipamentos coletam em todo o espectro de luz. E aí coletam os dados que a gente analisa. Inclusive, o telescópio... o James Webb, o James Webb, ele faz observações no espectro do infravermelho, que o ser humano não enxerga. Então, a luz ela é muito ampla e a astrofísica hoje observa o universo em todo esse espectro de luz, desde o infravermelho ao ultravioleta. Pra que isso? Com essa luz, dependendo do espectro, ele consegue saber do que é feito o objeto que está sendo observado. Entendi. É por causa das cores, né? Na questão das cores. Qual é o maior observatório hoje no Brasil, para se poder estudar os planetas? Tem o ESO, né, lá no Chile. no Brasil. Mas no Brasil tem? No Brasil, grande assim, não. A casa de Totti. Na casa de Totti. É porque tá Gente, gravando. Eu falo assim, se a mulher de Totti descobrir o tanto de dinheiro que tem nos equipamentos de Totti... Deixar o Bota essa endereço parte. aqui depois, deixar o endereço Bota para essa quem parte. quiser observar Saturno tudo, tem que ir na casa de Totti. De graça, viu, gente? Ainda ganha um bônus se for lá. Então, quando falta energia lá no condomínio e o céu Totti tá ligou. aberto e o céu tá limpo, Eletrônico. viu? É uma festa. É uma festa. E lá é seguro, a gente já ficou de madrugada fazendo observação de eclipse, de fenômenos, tirando fotos. E o próprio Muito bom. equipamento, ele tira a foto? Não. Não é que o ele tem tudo, ele tem. Eu tenho um telescópio. Que tira fotos. Eu tenho um telescópio. Depois da NASA, Totti. Tô dizendo. Não, meu Totti. equipamento é bem modesto, né? Moderno, você Fala o dizer, valor, né? Modesto. Moderno. Não, deixa quieto isso aí Bem pra não dar moderno. confusão. 40 mil? Quando ele começou, 40 mil, meu Deus Quando do ele céu. começou. O que acontece? 60, ele fez assim, 60. Ó, patroa, ó, a gente não tá aqui quem falou. Ele é pequeno ainda, porque ele é de 130 milímetros, o tamanho do espelho. Então, quanto maior o espelho, mais luz você absorve, entendi. então a qualidade do que você está observando é melhor e também a imagem fica maior. Só que um telescópio desse não é menos do que 45 mil. Eu tinha um de 1.500 conto. Eu ficava alegre quando eu via a lua. é luneta, né? Eu letrazinha, É, você falou, Ela um negócio, é você beta, falou mas- espelho aí. Qual a diferença do James Webb pro Hubble? É porque assim, o Hubble é uma tecnologia mais antiga. É. Então o que acontece? Mas diz que é gigante, né? A lente dele. Mas ele tem uma câmera antiga, com menos megapixels, não fazia observação nos espectros Certo. que se hoje observa com o James Webb. James Webb, entendeu? Então tem esse que vão desativar o Hubble, né? Não vai desativar. modernizar. Já teve uma. Será que já consegue teve- É o modernizar? tipo de missão. Acaba focando em outras partes. É porque assim, esses tipos, o telescópio Hubble, o telescópio, eles são, digamos assim, não sei se alugados, mas eles ficam disponíveis para universidades, para os alunos fazerem observação, acesso a ele, entendeu? Então eles agendam lá que quer tirar uma foto de tal objeto no universo e dá as coordenadas. Aí ele fica o tempo todo. No caso, tem um agendamento. Entendi.
do que se quer observar, ele vai tirar foto e manda esse material pro aluno estudar Entendi. na universidade, entendeu? Boa, massa. Eles ganham dinheiro assim. Porque o que aconteceu? A gente sabe que nesses últimos dias a menina dos olhos foi o 3 Atlas. E muitos satélites, o Hubble não conseguia observar, aí passou o James Webb, aí depois o James Webb não estava fora do trajeto, aí tinha um outro satélite de observação de um outro país que conseguiu tal. Vocês acompanham aí o 3 Atlas? Estamos acompanhando, né? Que é uma novela que está acontecendo. Diz que tem mais de 20 anomalias afirmando que ele não é natural. Qual a opinião de vocês aí, Totti aí? Não, olha só. Estão dizendo até que é a vinda de Cristo. Já viu o meme que botaram como- em cima Já vi do esse cometa. Antes de entrar em detalhes sobre o parecer sobre ele, como o público é bem diverso, só conceituar. Certamente tem gente que está nos ouvindo que sabe o que é o 3 Atlas, Sim, mas tem gente que pode não estar acompanhando essa novela, né? exatamente. Então, o número 3 é porque é o terceiro objeto detectável. Certo. Teve aquele Moamua, né? O Moamua. O I é de que é interestelar, ou seja, não está no nosso sistema solar. Certo. Então é um objeto que veio de fora do sistema solar. Que a origem dele é de fora do sistema solar. Certo. A origem. E Atlas? E Atlas é um conjunto de telescópio que detectou. Isso. Ok. Isso é Quem foi o descobridor, no o caso? descobridor. No caso, foi Então, esse conjunto. terceiro objeto interestelar detectado por esse conjunto Foi de pelo telescópios. Atlas, Atlas. O primeiro foi esse Muamuan que você falou. O O Muamua, segundo é. foi Borisov, uma coisa assim. E agora esse terceiro foi esse Atlas, que é as siglas É a mesma do conjunto sigla. de telescópio. Então, Mas e aí, qual a opinião de vocês aí? O que vocês acham que é? Primeiro, Totti, fala aí, Totti, o que você acha que é? é isso que a gente estava tentando dizer. Já houve outros. Ele é um cometa. Por quê? Ele tem trajetória específica. Ah, mudou o curso várias Mas, vezes. mas eu te digo por que muda o curso. Isso é normal. Porque o que é um cometa? O cometa é ele é formado por rochas porosas Certo. e gás, água. No caso do 3 Atlas aqui, gás carbônico, dióxido de carbono. Então o que acontece? Ele é poroso, então tem várias, digamos assim, bolsas de gás dentro dele. Então, quando ele está lá no espaço profundo, ele é inerte, uma pedra voando. Certo. Porque no espaço, sem a luz solar, ele é menos 255 graus. Certo? Então, à medida que ele vai se aproximando, isso vai aquecendo. É como se fosse uma panela de pressão. Você bota a panela de pressão, o que ela vai fazer? Quando aquece, solta jatos. Solta jatos. Então, esses jatos no espaço fazem ele ir para lá ou para cá, ou desacelera, ou acelera. Muda de cor também? A questão da cor já é outra questão, porque dependendo do que ele é formado, se ele é formado de cobre, ele vai ter uma luz mais avermelhada à medida que ele vai chegando e que vai aquecendo, porque à medida que ele vai se aproximando do Sol, a temperatura aumenta. E lá no espaço não é igual aqui não. Se você tá na sombra é menos 255 graus. Se você tá, digamos assim, na luz do Sol, já é 200, 300 graus. Entendeu? Então, eu trabalho também num laboratório. Lá tem um exame chamado de potássio. Então, para eles detectarem o potássio, o que eles fazem? Eles botam um gás, é uma chama de gás, que vai ter aquela luz azul. E pega a amostra, certo? E coloca num cordãozinho, e o cordãozinho vai para ser queimado ali. E dependendo da quantidade de potássio que tem dentro vamos dizer assim, da amostra, ele vai mudar de cor para uma cor avermelhada. Então o aparelho lê aquela luz e ele sabe, digamos assim, pela intensidade, se está mais vermelho, se está... espectroscopia. Então o que acontece? Quando tá lá no espaço, vem o 3 Atlas de lá, dependendo do que ele é formado, ele vai queimar. E essa
Coloração coloração, no caso, assim. muda de acordo com o que está sendo liberado. Exatamente, de acordo com o que ele é formado. Entendeu? Falaram que ele é feito de níquel sem ferro. Diz que para conseguir níquel sem ferro, só industrializado. Mas é porque assim, Tu ouviu falar isso? vi. Mas é o seguinte, ele não foi formado aqui no nosso sistema solar. Certo. Então a estrela de onde ele foi formado, certo? Digamos assim, o sistema solar de onde ele foi formado, a gente não sabe como era a estrela, se é grande, se é pequena. Dependendo do tamanho dela, pode dar, digamos assim, elementos diferentes, certo? Porque eu não sei explicar, não sei. Sim, mas eu tô entendendo. Tô entendendo também. A didática tá fácil. A quantidade, digamos assim, o tamanho da estrela determina quanta pressão teve para fundir os elementos e fazerem outras elementos da tabela periódica. Secundários. Certo. Então, o primeiro elemento, que elemento a depender da coisa, vai Pode ter uma reação, um tipo de reação. uma né? reação secundária. É porque assim, ó, uma estrela é formada de hidrogênio, certo? Ocorre lá as, digamos assim, explosões, fusão nuclear. Certo. Aí ele transforma em hidrogênio. Não, tem o hidrogênio, ele transforma em Hélio. em hélio. Aí vai passando pela tabela periódica, porque um junta com o outro e forma outro elemento químico. Aí quando a estrela acaba o combustível, ela explode. Aí aqueles elementos que estão prontos dentro da estrela espalham para tudo quanto é lugar. Entendeu? Entendi. Então, dependendo do tamanho da estrela, nós podemos ter elementos químicos que nós não conhecemos, entendeu? Entendi. A gente conhece esses aqui porque a gente também provavelmente fomos formados de outra estrela maior que explodiu e juntou. Então, E formou essas sistema alegações que muitos youtubers estão fazendo aí é complicado. mais um desejo Não, mas- de que seja outra coisa do que realmente é. Totti fez o discurso que a NASA gosta. Entendeu? Agora eu vou falar da Diga. parte que gera incômodo. Ah, Porque na ciência a gente trabalha com dados. As informações são cruciais. A verdade está nos dados crus que é possível qualquer um analisar. Quando uma pessoa faz um doutorado, a gente aprende duas coisas que é básico em qualquer doutorado. Você tem que citar a fonte direta. Eu não posso falar fulano disse de cicrano. Eu tenho que ir direto à fonte. E os dados da pesquisa têm que estar crus, disponível para que qualquer outro pesquisador, ao fazer a análise, possa chegar à conclusão que o pesquisador fez ou discordar. Então eu tenho os dados crus da minha tese, eu botei numa nuvem, botei o link na minha tese e falou, aqui é o dado cru, essa é a minha análise. Alguém pode dizer, eu discordo da sua análise. Vai discordar como? Analisando os dados. Então, não se faz ciência sem dados crus para que qualquer um possa analisar. Se eu pego os dados e faço o meu cálculo e você faz o seu cálculo, a matemática é a mesma para todo mundo. Se a gente não chegar, se a gente não converge para a mesma conclusão, alguma coisa de errado tem, certo? Qual é o grande desconforto? No dia 4 de outubro, era um dia importante, porque 3i Atlas ia estar passando perto de Marte. E a gente tem sondas perto de Marte que pode analisar, aponta lá o equipamento, coleta os dados, espalha para a comunidade científica, acabou. Porque antes de 3 de outubro, 4 de outubro, o que a gente tinha era um cometa que tinha uma trajetória de órbita muito especial. O que significa isso? A gente, humanidade, mandou sondas para analisar Marte. Se eu quero analisar Marte, qual é a melhor trajetória para analisar Marte? A melhor trajetória é determinada por esse conjunto de dados. E aí eu mando a minha sonda para lá com esta trajetória para coletar os dados, certo? Pronto. Se eu quero analisar qualquer outra parte do universo, eu não jogo a sonda de forma aleatória. Eu calculo uma trajetória bem calculada. Bem, qual foi o primeiro espanto de 3i Atlas? Ele entrou no sistema solar em uma trajetória perfeita
de uma sonda que quer analisar o sistema solar. Até aí não quer dizer nada. Porque pode ser coincidência. Exato. Pode ser coincidência. Como é que a gente elimina com esse problema? Pega os dados da sonda de Marte que estava apontando, divulga para todo mundo e está resolvido. Aí o que acontece no dia 4 de Marte? No dia 4 de outubro, a NASA vai e desliga a transmissão ao vivo, que estava transmitindo ao vivo, longe, está ao vivo. Aí quando chega pertinho, desliga e não passa os dados para ninguém. Isso gera um desconforto para a comunidade científica e gera material para os especuladores cair, entendeu? Aí quando dá dia 28... acontecimento astronômico, né? Dá dia 28, outra data importante. O que ia acontecer entre 28 e 29 de outubro? O 13 Atlas ia estar saindo do periélio, é o ponto mais próximo do Sol em relação a nós. Bem, ia estar saindo do periélio. Nessa saída, a gente tem as leis de Kepler que determina a órbita que ele deveria seguir. E quando ele passasse pertinho do Sol, ia interagir com o Sol e ia revelar o que está lá. Entende? Pega os dados, apresenta à comunidade científica, tá resolvido. Eu faço minha conta, tu faz tua conta, tu faz tua conta, e a matemática converge. A análise dos dados converge. Aí era para sair, o 13 Atlas sair antes do tempo. Opa! Acelerou. Até aí tudo bem, existem várias justificativas. Queimou matéria, conservação do momento linear. Eu tenho várias ferramentas na física para justificar o fenômeno, mas eu preciso dos dados. A NASA vai e bota sigilo de 70 anos. Que loucura. Porra, velho. Isso gera incômodo. Que loucura. Sabe por quê? Porque eu não posso te dizer o que é. Eu não analisei os dados. Eu posso te dizer o que é? Não posso. Eu posso te dizer é que a comunidade científica não tem os dados. Privou a comunidade científica de fazer um cálculo. Isso gera a galera que gosta da teoria da conspiração de fazer prato a farra, pô. Prato cheio. E é prato cheio. Tá assim, ó. Entendeu? Tá assim. Aí quando foi ontem... ontem, olha aí como a coisa é. Ontem não, anteontem, que é sexta na quarta-feira. O que acontece? Aparecem 5 pontos geometricamente perfeitos em torno do 13 Atlas. A NASA, que é a detentora dos equipamentos mais desenvolvidos, apresenta uma foto parecendo que quem fez foi um menino de 2 anos de idade. E astrofísicos com equipamentos mais simples fazem imagens mais perfeitas. E aí a NASA faz uma coletiva de imprensa para dizer que não é nada. Mas não libera os dados. Era muito fácil de fechar a questão. 13 Atlas é só um cometa. Como é que eu afirmo isso? Afirmando logo, né? Como é que eu afirmo isso? Abre os dados. Agora. Vamos lá. Mas ele poderia... O que a gente pode dizer que com certeza não vai acontecer? Não corre o menor risco de colidir com o planeta Terra. Não corre. Então não tem a menor possibilidade. Para ele vir para perto da Terra, tem que fazer uma curva e aí... Mas entendeu? Ele pode fazer uma curva lá na frente e parar aqui do lado, e aí? Não, então, por enquanto, zero disso acontecer, tá? Provavelmente, se não for um cometa, provavelmente o que é uma sonda, como a gente manda analisar Marte. Uma sonda alienígena. Exato, com o objetivo de fazer a trajetória que está fazendo e ir embora. Coletando dados e mandando para quem é o dono dessa. Se for um cometa, não existe a possibilidade dele voltar de tempos em tempos como o Halley? Não, é interestelar. Ele é interestelar. Ele vem... Aquela volta que ele dá ao redor do Sol é como se fosse um estilingue. Ah, entendi. Ele vem, pega e vai embora. Então ele vai sair do nosso sistema e não vai voltar agora, mais. Vamos analisar aqui. Agora aqui eu vou ser um pequeno especulador, tá? O que eu tô falando aqui não tem validade científica. Não tem validade científica. Estão ouvindo, né? Não tem validade científica. Deixa eu olhar para a câmera. Não tem validade científica. Se a NASA coletou os dados e descobre que é uma sonda, para o planeta Terra é melhor dizer que é um cometa. Ele vai embora, a vida da gente toca, continua e o rio continua indo para baixo. As religiões continuam. Entendeu? Não mexe com o credo de ninguém, não mexe com a bolsa de valores.
Não a galera da teoria da conspiração que ia botar um chapeuzinho de metal. sim. Extraterrestre, De alumínio, nave espacial. Entendeu? Porque assim, não é uma nave como se apresenta nos filmes, com ET, aquela coisa. Não. O máximo que pode ser é apenas um computador com uma IA. Como a gente tem. Imagine a nossa sonda que analisa Marte mais desenvolvida. Porque a gente não tem tecnologia para fazer uma exploração fora do sistema solar. A gente só vai nos planetas mais próximos. É a nossa tecnologia de hoje. Se daqui a 300 anos a gente quiser analisar uma outra estrela, a gente não vai botar um ser humano dentro da nave e mandar. A gente vai mandar um computador fazer isso. E será que. E para piorar a teoria, será que não fomos nós mesmos que mandamos? Não, aí você eram os deuses astronautas, peguei a referência, né? Aí isso aí eu só os velhinhos para pegar essa referência. Vocês acreditam em extraterrestres? Olha só. Alguém vai perguntar e esse é o terceiro, certo? Certo. Mas esse é o que teve mais, digamos assim, repercussão e teve mais negócio. Mas ele se comporta como um cometa. Ele tem a mesma trajetória de um cometa. Solta gases como um cometa. Tem a caudazinha em comprimento. Mas tinha a cauda na frente também. Tu lembra disso? Mas é aquela coisa que eu te falei da panela de pressão, entendeu? Entendi. Então, a trajetória dele está sendo de cometa. Ele não veio para a Terra. Ele foi fazer a volta. Ele foi fazer a volta dele lá no Sol, normal, como um cometa. Eu acho que ele passou em Marte, procurou se tinha vida lá, não tinha, se picou. A gente estava falando de astronomia aí. Vocês acreditam em extraterrestre, vida extraterrestre? Acreditam ou não? Acreditam sim ou não? Bem, vocês são estudiosos da área, então assim... Eu não acredito no ETzinho que todo mundo acha que existe, entendeu? Sim. Eu não acredito naqueles ETzinhos. Exato. Mas em questão extraterrestre é o quê? Alguém fora da Terra. Isso. Vida exato. fora da Terra. Então, esse você acredita? Na minha formação também religiosa, eu acredito que Deus digamos assim, não pertence à Terra, não tem origem na Terra. Ele criou a Terra, mas ele não é da Terra. Então, pode ser que sim. Não, a gente colocou no paredão porque tem que ele é um extraterrestre. E você, bora? Ele tá todo ensaboado. Todo ensaboado político. Aqui não pode ficar caquinho em cima do mundo, não acredita ou não. Todo ensaboado. Fala que você trabalha para assim, eu não. Já falei, esse extraterrestre que o povo pensa, ET, telefone, em cima do minha muro cara. Não. Vamos lá. Eu não vou ser ensaboado que nem Totti, não. Aí vamos lá, observe. É extremamente possível e é muito comum a pessoa ser cientista, trabalhar com a ciência e ter uma formação também religiosa. Entendeu? Normal, não tem problema nenhum com isso. Isaac Newton era religioso, Galileu também, Einstein. O que você não pode é querer usar o seu arcabouço doutrinário para fazer ciência. Então são coisas diferentes. Quando se faz ciência, quando eu estou estudando física, quando eu estou ensinando física, eu uso a física, matemática e tal. Então são caixinhas diferentes, coisas separadas. Então eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus fez o universo. A física me dá a certeza que o universo é enorme. E seria um desperdício imenso fazer o universo. São 200 bilhões de galáxias. Contato fala muito isso. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. Entendeu? Então, seria um desperdício enorme esse universo para ter vida só no planeta Terra. Então, tem vida no universo inteiro, eu acredito. Agora, eu acredito também que Deus não permitiu ainda que a humanidade fizesse o contato direto com os demais seres inteligentes do universo, porque a gente precisa ainda melhorar o nível ético do planeta Terra. Entendeu? Porque essa comunicação pode proporcionar mais tecnologia. E mais tecnologia sem desenvolvimento ético pode levar ao fim do planeta. No futuro, quando o ser humano tiver condições de lidar com ele mesmo. Perfeito. Quando a gente entender que só tem a Terra no sistema solar que cabe a vida ao ser humano e a gente não pode destruir a Terra. Quando a gente evoluir para esse nível, aí Deus pode permitir que a comunicação seja ampla. Mas por enquanto,
Ele está lá assim, deixa eles melhorar um pouquinho. Isso que ele tá falando é uma coisa interessante, mas a meu ver é o seguinte: isso depende. O universo é grande, enorme, é um desperdício, pode ser, mas isso depende. Se Deus começou, porque tem que se começar de algum lugar. E se ele começou pela Terra, e como... Aí não tem como saber, não. Então, aí... Vamos dizer assim, aí... Outro Deus em outro planeta, em outra galáxia. Não. Eu acredito que o planeta Terra não é o início, porque a nossa estrela... Aí a gente tem que olhar a idade da nossa estrela. Existem estrelas muito mais velhas do que a nossa, entendeu? Deus não ia criar o universo, deixar o universo completamente vazio por bilhões de anos, para depois botar vida na Terra, para depois botar em outro lugar. Não faz sentido. Nós, o ser humano, aí quando entra na parte religiosa, a gente tem que ficar todo saboado, para não desrespeitar o credo do outro. Certo. Entendeu? Para não desrespeitar o credo do outro. Só que é o seguinte, o ser humano, como um todo, sempre foi antropocêntrico. Sim. No século XVII, a gente acreditava, pelas ideias de Cláudio Ptolomeu, que o planeta Terra era o centro do universo. Olha que absurdo. Sim. O planeta Terra era o centro do universo. Então nós somos, por natureza, antropocêntrico. Então vai tender a esse caminho de achar que somos especiais, mas não somos. O planeta Terra orbita uma estrela que está na periferia da Via Láctea. Acabou. Nós estamos na periferia. Não somos especiais. Somos apenas mais um pontinho azul que orbita uma estrela pequena na periferia da Via Láctea, que é apenas uma galáxia entre outras bilhões. Então, eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo que nós não somos o centro do universo. Nós fazemos parte dele. E por fazer parte dele, Deus botou vida. Nossa, a gente tem irmãos mais velhos, que eu chamo de irmãos mais velhos, são os ETs, pô. São nossos irmãos mais velhos, extraterrestres, inteligentíssimos pra caramba, que não tem contato nenhum com a gente de forma ostensiva. Por quê? Porque a gente não tem maturidade para isso. Porque a gente não percebeu que não tem pra onde ir, tá matando um planeta, tá matando um outro. No dia que a humanidade, como sociedade, amadurecer, parar de matar o planeta, parar de matar o seu irmão. Se a gente que se vê, se reconhece da mesma espécie, Sim. Uma bomba na cabeça de uma criança, É verdade. se aparece um ser de outra estrela, nem papo, vai querer arrumar bomba nuclear, pô. Mas só uma pergunta. Somos aqui. violentos, o ser humano é violento. É violento, é Eu verdade. sei que eu não sou entrevistador, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Vai. Na sua opinião, esses ETs que você chama de irmãos Sim. foram criados ou surgiram? Não, então, aí a gente não tá mais na física, né? Não estamos na física. Aí eu volto a dizer, respeito toda forma de credo, Certo. Eu acredito que existe um Deus, esse Deus criou tudo. Então tudo que existe foi ele que criou. Então os ETs foi criado Por Deus, sim. Entendeu? Tem um Deus, um Criador. Deus, ele, quando eu falo criou tudo, tudo inclui o espaço e o tempo. Então toda a física foi Deus que criou. Toda a matéria, toda a antimatéria, toda a dark matter, o espaço e o tempo. Então, se existe um ser inteligente, quem criou foi Deus. Entendeu? Se existe, não. Porque Não. assim, ó. Não, se existe, não. Existindo, partindo do pressuposto que exista, Sim. sei lá, em outra galáxia. Não estou dizendo que tá em Marte, não. Certo. Em outra galáxia, em outra estrela, anos-luz Espaço daqui, profundo. anos-luz daqui, que a gente não vai nem... Para ter uma comunicação, teríamos que desenvolver tecnologia de comunicação que o rádio não permite. O rádio, quando a gente faz um contato de rádio, usa um celular, a gente está mandando onda eletromagnética que tem a limitação da velocidade da luz. Se você tem uma sonda na Lua e vai mandar uma mensagem para lá, leva 1 segundo para chegar, porque a distância que está entre a Terra e a Lua é aproximadamente 300 mil quilômetros. Como a luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, então é 1 segundo para ir. Tem um delay natural da comunicação. Se eu vou me comunicar com um ser inteligente que está, por exemplo, em Alpha Centauros, que está 4 anos-luz daqui, usando a tecnologia de agora,
usando a velocidade da luz como meio de comunicação, eu mando a mensagem e ele recebe 4 anos depois. Ele entende, manda de volta mais 4 anos para vir. Então, temos que desenvolver outro caminho tecnológico com emaranhamento quântico para desenvolver tecnologia que permita a comunicação. A gente ainda consegue manter contato com a Voyager? Ou ela já perdemos o contato? Esses dias, eu vi, surpreendentemente, ela mandou alguns dados para a Terra. Foi mesmo, mas deve ter... Já tá eu acho sistema, que o último contato foi quando ela girou, fez a foto, que a coisa mais... Tem uma foto, a última foto dela, coisa mais linda, que é o planeta Terra, aquele pontinho desprezível e insignificante dentro do Milky Way Galaxy. Sim. Nossa, é lindo demais. Não, teve um que ela, fora do sistema solar, ela pegou e enviou alguns dados para a Terra. E eles ficaram até abismados como é que ela ainda estava funcionando. E também porque essas sondas ela funciona com energia solar, né? E nessa distância ela ainda conseguiu captar alguma certa energia e conseguiu enviar algumas informações ainda. Mas depois disso ninguém sabe. Eu acho que ela não vai mais mandar. Porque o Sol está muito distante e não tem como chegar. A não ser que ela encontre outra estrela, né? Mas mesmo assim. Mais perto são 3,4. Quase 4 anos-luz. É 4,5 anos-luz, né? Aí. Alfa Só que Centauri. a sonda não viaja nessa velocidade. Ela não sabe quando vai chegar lá. Você tocou um ponto interessante. Nesse instante aí, você falou na época dos cientistas que falavam, na época, né, que a Terra era o centro do universo. A gente sabe, a história conta que na época da Europa medieval, quem comandava a verdade era a Igreja Católica. E ela determinava tudo. Ela tinha os maiores terrenos, ela ditava reis, ela criava reis. Mandava matar se discordasse. Exatamente. Então a gente sabe que aí assim, na época de Galileu, né, de tal, eles, como cientistas, eles tentaram enfrentar a religião, a igreja, né, dizendo que a Terra era o centro do universo. Aí a igreja chegou, caiu dentro. Aí a minha pergunta veio para cá. Como é que tá a ciência e a religião? Fizeram as pazes? Boa pergunta. Boa. Vamos lá. Tudo no ser humano passa por poder. Conhecimento é poder. O conhecimento científico é poder. O conhecimento religioso também. Então, na questão do domínio do poder, existe essa disputa de território. Hoje, a ciência tem seu espaço, a religião tem seu espaço. Entendo eu, a partir do meu credo, que não deveria haver divergência, porque se a ciência tem como objeto de estudo a natureza, aqui eu estou falando da ciência física, tá? Certo. A ciência é mais do que física. Se a física tem como objeto de estudo a natureza, e quem criou a natureza foi Deus, não tem que ter divergência, tem que ter convergência. Entretanto, quem faz a ciência é o ser humano. E quem faz a interpretação sobre o divino também é o ser humano. É melhor que fique cada um no seu quadrado. É melhor que fique separado. É melhor que cresçam. Eu estou defendendo um desenvolvimento religioso que permaneça crescendo. A Igreja Católica hoje é muito melhor do que era no século XVII, infinitamente melhor. Tanto é que quando eu conto as histórias na minha aula, eu falo, olha, você aluno que é católico, fique em paz, que a igreja do século XVII não é a de hoje. Hoje é muito melhor, a igreja está muito mais, assim... Tá mais humana. Humana. Diplomática, quem sabe ouvir. Exatamente. E a ciência vai sempre ter... A ciência, para ser ciência, tem que ter um método científico. E o método científico permite reconhecer que um modelo teórico está defasado e vem um modelo teórico mais desenvolvido e o substitui. O conhecimento religioso é baseado em dogmas, que é mais difícil de mudar. Por isso que são poderes distintos, devem ficar separados, devem manter o respeito cada um no seu lugar. E mesmo que um ser humano como eu,
que tem uma formação científica sólida e uma formação religiosa sólida, não mexo dentro de mim, não misturo dentro de mim. Entendeu? Eu não misturo dentro de mim. Entendi. E Totti que tem mais Totti é teólogo. Teólogo. Já tá com o pé mais é. na religião do que na ciência. Não, mas aí é mais sabe mais. Mas sabe mais. Ó, eu não vejo problema nenhum em religião e a questão da física. Porque a física só estuda a criação. Tudo foi Deus que criou. Deus criou as regras. Deus criou o espaço. Deus criou o tempo. Entendeu? Tudo foi Deus que criou. Então, a física estuda a criação. Mas a física respeita as regras divinas, vamos dizer assim? Não tem essa hierarquia. Aí esse é o maior legado do dia de hoje. O maior legado do dia de hoje é que não tem hierarquia. A ciência não deve obediência a nenhum credo. Submeter a nada. Não se submete a nenhum credo. Mesmo que vá de encontro credo, o que a religião sempre pregou. A ciência não olha para o que a religião acha. E não deve. Hoje em dia, né? Não deve. A ciência só tem obediência aos fatos. Aos dados científicos. Só. É como se fosse assim. Eu criasse um aparelho. Certo. Você pegasse o aparelho e olhasse o aparelho. Pô, que aparelho legal. Aí você abrir e fazer uma tecnologia reversa para entender como é o funcionamento dele. Certo. Aí você vai estudando e vai lendo o que você entendeu. A física é dessa forma. Ela vê o mundo, vê o universo, as regras e vai escrevendo. Eu descobri isso e descreve a física, né, no caso. Entendi. Entendeu? E para mim o universo é como se fosse, vamos dizer assim, um computador que Deus fez as regras e deu start, haja luz, pam. Aí rodou o programa lá que é o universo. Sim, o sistema operacional. E nós estamos aqui. Agora, a criação do homem, eu creio que ele veio pessoalmente e falou: eu quero criar o homem nesse planeta aqui. E formou o homem. Por quê? A quantidade de coincidências para que haja vida na Terra é alguma coisa, vamos dizer assim, 10 elevado a 50. Entendeu? A posição do planeta perante o Sol também. Isso, digamos assim, é uma suposição. 10 elevado a 50. A quantidade de coincidências para existir, para ter vida na Terra, digamos, sustentável. E então, só que alguma coisa com 10 elevado a 10ª potência é uma coisa, acima disso já é impossível. É considerado impossível. Então uma coisa 10 elevado a 50 é como se fosse 5 vezes impossível. E no entanto nós estamos aqui. Perfeito. Só que tem um detalhe. A ciência ela não precisa de absolutamente de nada do corpo de conhecimento da religião para formar o seu corpo de conhecimento. Entendeu? Porque ele só olha a natureza. Até porque quando a gente fala na parte de religião, Totti é teólogo, então ele tem uma formação que é judaico-cristã. Para mim, religião é tudo que existe no planeta Terra que está relacionado com a religião. Então não tem como você abarcar todas as opções de gênero de conhecimento acerca de Deus. Então, por isso que eu comecei minha fala dizendo, há de se respeitar tudo. Entendeu? Há de se respeitar tudo. Se tem é muito comum entre a gente aqui que está no Ocidente ter um entendimento acerca do metafísico muito próximo, porque a gente tem pouca divergência. Tem zilhões de religiões no Brasil. É pouca divergência. Se você olhar no fundo, é judaico-cristão. Entendeu? Muito próximo. Só que fora disso, quando a gente vai para o Oriente, existe uma gama de diversidade enorme. E eles acreditam também. E tá tudo certo. Agora, na hora de explicar como Deus fez o universo, cada mito religioso vai lançar mão do seu credo. Pronto. A ciência, a física, não lança mão de nada disso.
ele só vai olhar para os fatos. Tanto é que da origem do universo para frente, a gente tem explicação de quase tudo. Onde é que a física não consegue explicar? O momento, o que startou a singularidade. Haja luz. O momento em que começou. A gente sabe que começou. Por que começou? Não tem explicação. Aí o lado religioso pode dizer, começou porque Deus quis. Entendeu? Pronto. Aí a física, completando o outro. A física vai dizer o seguinte, bem, antes disso nem tempo tinha. Então, nem tempo existia. Então, a partir da singularidade, inicia-se o transcorrer do universo. E é assim que a energia vira matéria. A gente consegue, no laboratório, pegar energia e transformar em matéria. A gente consegue pegar matéria e transformar em energia. A gente consegue criar elétrons, quarks, prótons, nêutrons. A gente consegue. A física de partículas é muito bem estruturada, muito bem fundamentada e ainda não está completa. É a ciência mais avançada do mundo e ainda não está completa. Entendeu? E a gente consegue desenvolver tecnologia. Então, explicamos o universo sem precisar de Deus, mas isso não é negá-lo. É fazer um corpo de conhecimento que está separado do credo religioso. Para não dar confusão, porque já deu, e eu acho que é melhor deixar assim, cada um no seu quadrado. E outra coisa também é a questão de que o homem também se transformou em Deus, né? Tá criando a IA agora, vai ser Ele tá com síndrome. Vai chegar o nome do autor do livro, eu li o livro Homo Deus e Homo Sapiens, é de Yuval Harari, excelente livro. Homo Deus, Yuval Harari. Quem recomendo, viu? Fica como dica aqui, de leitura. Vou deixar aqui para vocês. Homo Deus, muito bom, muito bom. Ele é um filósofo, cientista da atualidade que faz essa reflexão sobre, ele chama de Homo Deus a próxima definição de espécie do que éramos. Éramos Homo sapiens, depois passamos a Homo sapiens sapiens, e agora com desenvolvimento tecnológico que pretende-se a amortalidade. Não é que o ser humano vai ficar imortal, ele vai deixar de morrer, de acordo com Harari. Vai chegar um momento que a humanidade não vai ter mais morte por velhice e doença. A gente vai superar os fatores de envelhecimento e os fatores de morte por doença. A morte só acontecerá por assassinato ou acidente. Ou programação, né? A gente programar morrer daqui a 30 anos. Tô cansado. Mas é escolha. Mas entenda que, segundo Harari, aí ele chama de Homo Deus, um Deus com D minúsculo, ele bota, que seria esse novo tipo de ser humano em que a velhice e a doença não é mais fator de causa-morte. Interessante. Gente, é filosofia, assim, mas é muito bom. Entendi. E ele escreve muito bem, uma leitura gostosa. Gente, eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui. Tem uma pergunta, Fabão? Acho que nós já tiramos as dúvidas aqui. Você tirou muita dúvida, não foi? Também tirei. Dos ETs mesmo. Gente, eu queria agradecer demais vocês terem vindo aqui. Foi um fantástico papo, esclarecedor, profundo. Só uma divulgação no final. Também. Sim, claro. Eu queria agradecer demais aqui a Totti, que já é um amigo de longa data, que a gente sempre mexeu com isso, trabalhou com isso. Ele sempre, qualquer novidadezinha, sempre me mandava. Você, que eu conheci hoje, mas eu já tinha ouvido falar do seu trabalho. Fabão aqui, que é nosso companheiro aqui, sempre está aqui junto. E diga aí, o microfone está aberto para vocês agradecer e falar, dar uma dica. E fale também seu Instagram. Bem, olha só. Eu estou aqui hoje como convidado, não estou como representando a instituição, mas como eu falei muito que sou professor do IFBA, eu quero aproveitar que a gente está nesse período que recentemente teve o Enem e vai ocorrer em breve o SISU, e falar para você jovem, vou até olhar aqui para a câmera, você jovem que acabou de concluir o ensino médio, que gosta de exatas, que gosta de física e quer utilizar dos conhecimentos da nossa área de ciências da natureza para produzir tecnologia, curse engenharia.
e um dos melhores lugares para se estudar engenharia no estado da Bahia chama-se IFBA Campus Jequié. Temos um curso bem consolidado de engenharia mecânica com ênfase em mecatrônica. Em breve, para 2026, será lançado o curso de engenharia da computação e engenharia elétrica. O nosso polo é um polo em que a física e a matemática é forte. Desenvolvemos tecnologias, fomos campeões sul-americanos de robótica. O pessoal lá é dedicado, constrói carro, ganha campeonato de carro com carro que construiu, off-road, on-road. A tecnologia é forte e pulsante no IFBA Campus Jequié. Então, se o desejo do seu coração é aprender tecnologia, se desenvolver nas áreas tecnológicas, curse engenharia. Então, na hora do SISU, abre lá, escolhe IFBA Campus Jequié. Perfeito. Convite mais que especial, né? Recado dado. Totti, Eu gostaria de agradecer o convite e quero mandar desse um abraço. papo. Mandar um abraço. Quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, minha rua pra também, minha né? filhota. É, Ruadê, pô. Eu acho que sim. Vixe, ele mora em outro Três da tá no rua mundo dele. da lua. Aí. 3 da rua dele, no cemitério. Rua dele em todo canto, viu? Sim, Bom, Totti. é só isso. Agradecer pelo convite e Foi bom? foi um bom papo. Ah, foi bom. É sempre bom botar uns papos assim pra discutir. E você, Fabão? Eu só agradecer, né? Meus vizinhos, agora que eu lembrei dele. Aí, agora da próxima vez, vocês, por favor, chamem ele pra olhar lá o telescópio. É certo, faltou luz, você abre a janela e olha. Se não tiver nublado, a gente vai estar lá. Eu gosto disso aí. Eu tinha um. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui até agora. Mandar um abraço lá, La Forneria. Gostaram da pizza? 10 de 10. Ótimo. Boa, né? 10 de 10. A gente Tô dizendo, elogiou gente, muito tô a dizendo. pizza no momento do intervalo. Isso. Então que fique registrado, aprovadíssimo. Uma das melhores pizzas que eu já comi em minha vida, sem sombra de dúvidas. Na Top, Forneria. top máximo de Jequié. Tá vendo aí? Muito La bom. Forneria. Viu, Sérgio? Eu tenho algumas fotos, inclusive, que se você depois quiser colocar pro pessoal ver. Pronto. Eu vou deixar seu Instagram. Tá no teu Instagram? Tá, Pronto. Eu vou Instagram deixar aqui aberto, seu Instagram. fechado? pronto. É aberto. aberto. É aberto. Pronto. Deixa aí. Vou deixar aqui. Viu, gente? Vou deixar o Instagram aqui de Totti. Lá Como que é não, o Instagram? lá não tem só fotos de astronomia. É porque eu gosto de fotografar a natureza também. Então, vou achar coisas mistas lá. Então. Tranquilo. E também vou deixar um grande abraço lá também a quem? A Sol Disbel. Muito obrigado, amigos, aí pela parceria. Ao Neto e ao Pastel. E até o próximo episódio. Valeu!